Este é o episódio 2, o segundo programa da Boa Reforma. Mais uma vez, nós louvamos a Deus pela oportunidade de estudarmos a Boa Reforma, com o objetivo de praticarmos, de vivermos os grandes princípios da fé reformada. Cada programa sempre vai trabalhar um tema que pode ser sugerido por alguém e que você mesmo pode sugerir se quiser. É só ir lá no site e fazer a sua sugestão de pauta, de tema, trazer a sua dúvida, a sua pergunta e nós vamos levar em consideração. Você pode votar também nas que já estão lá, caso você não queira sugerir um tema novo, mas pode ir lá e votar. As mais votadas, obviamente, serão consideradas para os programas que nós viermos a fazer. Esse programa não é só sobre reforma no sentido histórico, é sobre Bíblia, é sobre Escritura, sobre como viver a fé reformada de uma maneira que seja condizente com a palavra de Deus. Portanto, qualquer tema pode ser viável, qualquer assunto pode ser viável, desde que nós possamos explicá-lo à luz da palavra de Deus. O movimento da reforma sempre foi um movimento de voltar à Bíblia, de voltar à Escritura. Então, tudo que puder ser explicado biblicamente é assunto que nos interessa aqui no programa A Boa Reforma. A pergunta de hoje, que nós vamos tentar responder à luz da Escritura e da própria teologia reformada, é: qual é a principal doutrina reformada? Qual é a grande, a principal, a maior das doutrinas reformadas? Nós dissemos que o princípio fundamental é o voltar à Bíblia, voltar à Escritura. Foi o assunto do último programa, que você pode assistir se você ainda não viu. Mas o ponto aqui é, da Escritura, qual é a doutrina central, qual é a principal que nós devemos, à luz da teologia reformada, enaltecer, explicar? Então, será que é a doutrina da soberania de Deus? É uma famosa doutrina da fé reformada, da teologia reformada. Será que é predestinação? Uma amada e odiada doutrina. Aí depende de qual lado do movimento cristão, evangélico, se posiciona. Será que é a justificação pela fé? Então sim, é a justificação pela fé. É a doutrina que mais foi enaltecida pelos reformadores. Dentro do contexto em que eles viveram, ela foi a doutrina que foi o estopim para a grande explosão que foi a reforma protestante lá no século XVI. Eu trouxe aqui algumas expressões dos dois maiores reformadores da história sobre essa doutrina. A primeira é do próprio Lutero, que ele escreveu que a justificação pela fé é o resumo de toda a doutrina cristã. Simplesmente isso, o resumo de toda a doutrina cristã, o artigo pelo qual a igreja se mantém ou cai. Quer dizer, a igreja fica em pé ou cai dependendo do modo como ela considera a doutrina da justificação. Calvino foi muito semelhante, muito parecido nesse sentido. Veja que Lutero é um reformador mais velho do que Calvino, cerca de 26 anos a mais do que Calvino tinha Lutero, e Calvino seguiu muitas coisas de Lutero também, apesar de ter ido muito mais longe do que Lutero em termos de sistematização da doutrina, da exposição bíblica. Mas Calvino disse sobre justificação pela fé: este é o ponto principal sobre o qual a religião se sustém, razão por que devemos devotar-lhe maior atenção e cuidado. Ele está explicando aqui no terceiro livro, lá no capítulo 11, ele está explicando por que é que ele iria então gastar tantas páginas, porque uma boa parte desse livro 3 das Institutas é reservado para estudar essa doutrina da justificação pela fé. Então, por que eu gastei tanto tempo, ele disse aqui, explicando? Porque é o ponto principal sobre o qual a religião se sustém. Então, são ideias muito parecidas, tanto Lutero quanto Calvino, os dois percebendo quão necessária é a compreensão
correta desta doutrina, porque essa doutrina ela só tem duas opções, não tem meio termo, ela só tem duas opções: ou alguém assume a perspectiva reformada, ou alguém assume a perspectiva romana, católico-romana, e elas são opostas, não tem como reconciliá-las, não tem como ajuntá-las de alguma maneira. Por isso que, como eles disseram, o ponto que mantém a igreja ou não. A igreja depende essencialmente do entendimento desta doutrina. No caso da igreja de Roma, lá ainda na Idade Média, e não é diferente do que Roma pensa hoje, né, a igreja romana, é importante destacar que a teologia romana não negava que a justificação era pela fé. Eles não teriam problema com essa expressão: somos justificados pela fé. Qual era a dificuldade de Roma? Era com o termo somente pela fé. Esse termo eles não podiam aceitar. Por quê? Porque eles entendiam que a fé era um dos ingredientes da salvação, mas não o único, um dos ingredientes. Então, a relação que Roma estabeleceu, isso está muito claro, por exemplo, no Concílio de Trento, na chamada Contra-Reforma, um dos pontos específicos estabelecidos por Roma é que justificação não é algo que se alcança instantaneamente, mas gradualmente. Então, justificação, ser reconhecido como justo perante Deus, no entendimento católico romano, lá da Idade Média, e ainda é assim até hoje, não é o começo da jornada. Isso não se dá no começo da jornada da fé, mas no final dela. Então, se uma pessoa persevera, segundo Roma, no caminho da fé, que tem uma relação direta com a igreja, porque na verdade é a igreja que salva o fiel. O fiel confia na igreja e cumpre as coisas, as exigências da igreja. Então, lá no final, ele recebe de presente a justificação. Então, Roma dizia: sim, nós somos justificados pela fé, mas é a fé que transforma a nossa vida. E ao transformar a nossa vida, nos torna dignos da justificação, de sermos reconhecidos como justos. Ora, os reformadores entenderam que isso tornava, em última instância, a salvação pelas obras. Porque então a fé nada mais era do que um suporte para as obras, um apoio para as obras, quem sabe até uma motivação pelas obras, ainda que fosse a origem das obras, mas em última instância são as obras. Porque se justificação é uma coisa que nós recebemos só no final, então quer dizer que nós tivemos que cumprir etapas antes, nós tivemos que cumprir aspectos antes. E desta maneira, a justificação passa a ser uma recompensa às nossas ações, às nossas obras. E nesse caso, os reformadores disseram: não, justificação não é algo que nós iremos receber um dia lá no final da nossa vida. Justificação é algo que nós recebemos no começo da nossa vida cristã, pela fé. É uma declaração que o próprio Deus dá a nosso respeito, faz a nosso respeito, dizendo: você é pecador, mas agora você também é justo. É claro, por quê? Que milagre foi esse que transformou esse pecador num justo? Esse milagre foi Cristo. Esse milagre foi Jesus, Ele é o justificador, Ele é o que paga a nossa dívida, paga o nosso pecado e, consequentemente, garante para nós o perdão, a reconciliação com Deus e o status de novas criaturas, de maneira que estamos em paz
com Deus, como Paulo fala em Romanos 5, né? Justificados, pois, pela fé temos paz com Deus. E já que citamos Romanos, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar bastante aqui sobre Romanos. Mas antes, observe o que Lutero disse a respeito dessa expressão somente. O Lutero ele foi bastante criticado pelos católicos na época, porque ao traduzir Romanos 3:28, ele usou a palavra somente lá no texto, somente pela fé, certo? Ele diz o seguinte, numa das cartas, ele está conversando com alguém que o criticou: recebi sua carta com as duas questões ou perguntas sobre as quais solicita a minha posição. Primeiramente porque eu, no 3º capítulo da Epístola aos Romanos, versículo 28, traduzi as palavras de Paulo como: sustentamos que o homem é justificado somente pela fé, sem as obras da lei. E além disso, nela também observa que os papistas se enfurecem extremamente, porque no texto de Paulo não consta a palavra sola, né, ou somente, e não se poderia tolerar um tal acréscimo de minha parte à palavra de Deus. Então qual é a resposta dele aqui? Porque ele de fato usou a palavra somente aí no versículo 28, e ela não está mesmo no texto original. Fala, o homem é justificado pela fé, e na tradução em alemão ele colocou somente pela fé. A resposta dele é: a vocês, porém, e aos nossos, quero mostrar por que eu quis usar a palavra sola. Embora em Romanos 3:28 não tenha utilizado sola, mas solum ou tantum, contudo, utilizei em outro lugar sola fide. Veja, aqui por que é que nós falamos dos slogans, né? Sola fide, sola gratia, soli deo gloria. Os reformadores usaram alguns desses termos, e aqui o Lutero especificamente usou o sola fide. Ele diz: e quero manter ambas, solum e sola. Ao traduzir, esforcei-me em escrever em um alemão puro e claro. Ou seja, ele estava também interpretando a Escritura ao traduzir. Ele entendeu que, à luz do todo do ensino de Paulo, a palavra solum, né, ou tantum, que ele utilizou na tradução, seria válida, seria apropriada, porque explicava o conceito de salvação somente pela fé. Eu trouxe esse dado histórico aqui apenas para que nós tenhamos certeza, né, de que os reformadores de fato insistiam no sola fide, somente a fé. Nós somos justificados, diferentemente de Roma, não pela fé, mas somente pela fé. E então vamos agora aos textos bíblicos para ver se isso faz justiça ao que a palavra de Deus nos ensina. Vamos para Romanos 3, em primeiro lugar, que diz assim, verso 19: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Observe aqui o apóstolo Paulo dizendo que as obras da lei não podem nos justificar. Então a ideia não é que a fé vai me ajudar a obedecer à lei para que lá no final eu seja recompensado pela minha obediência. Esse é um caminho impossível, porque a lei não se propõe a fazer isso. A lei não veio para trazer justiça, né? A lei veio, Paulo diz no verso 19 aqui, para produzir um cala-boca. É isso que ele está dizendo. Tudo o que a lei o diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca. É um cala-boca. O que quer dizer um cala-boca? Quer dizer que eu não tenho como argumentar perante ela de que eu tenho algum direito, de que eu tenho algum merecimento, que eu tenho algum mérito. Se eu disser, mas e... Ela diz, cala a boca. Se eu disser, mas e aquela coisa que eu fiz? Cala a boca.
A ideia é, não, você não fez nada. Nada do que você faz é bom. Nada do que você faz é totalmente santo, totalmente puro ou aceitável perante Deus. Então a função da lei é quieto. Você não tem mérito algum. Você não tem nada para reivindicar perante o Senhor. Para que serve a lei? Ele diz no verso 20, para mostrar plenamente o nosso pecado, para que entendamos profundamente o nosso pecado. Mas mais do que isso também, o verso 21 diz que a lei anunciou a salvação. Sim, porque aqueles sacrifícios do Antigo Testamento, que faziam parte da lei, eram instrumentos de Deus para salvar o crente do Antigo Testamento. E por sua vez, eram perfeitas indicações de que Cristo viria para morrer pelos nossos pecados na cruz. E assim, a justiça de Deus se manifesta mediante a fé. Paulo diz no verso 22, em Jesus Cristo, para todos os que creem, pela fé aos que creem, porque todos são pecadores, a lei já mostrou isso, e carecem da glória de Deus. E então o verso 24 diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, de novo, mediante a fé. Então o ponto é, Deus colocou o instrumento único e suficiente da salvação de todos. Não são as nossas boas obras. É o sacrifício de Cristo. É a morte de Cristo. É o sangue de Cristo. Porque ele é um sangue expiatório. O que quer dizer isso? Substitutivo. Em nosso lugar, derramado por nós. Nosso sangue tinha que verter para que os nossos pecados fossem pagos. Mas o sangue do Cordeiro Jesus Cristo foi vertido, de maneira que os nossos pecados estão plenamente perdoados, ou são plenamente perdoados, quando cremos. É por isso que acontece o ato da justificação, não como o fim da jornada, mas como o início da jornada. Ele diz ainda no verso 28, que é o texto que o Lutero estava discutindo, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então observe, mesmo que o termo sola, o só pela fé não está aqui, mas é exatamente isso que o texto quer dizer. Nesse sentido, Lutero estava certo quando ele disse, eu interpretei corretamente, porque ele diz, justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então é só pela fé. Se as obras da lei estão fora, se elas não participam, se elas não fazem parte desse processo, então o que sobra? A fé. Somente pela fé. O verso 30 diz, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Deus tem dois programas? Um para salvar judeu, um para salvar gentil, um para salvar circunciso, outro para salvar incircunciso? Não, é a fé, a mesma fé, o único instrumento para a salvação tanto do judeu quanto do não judeu, tanto do circuncidado quanto do não circuncidado. E finalmente ele fala, anulamos, pois, a lei pela fé? Elas estão brigadas? Lei e fé são coisas contrárias? Em choque? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Por que confirmamos a lei? Porque a lei foi dada para nos mostrar nossos pecados, para mostrar que Cristo viria para morrer por nós. Quando nós cremos em Cristo, cumprimos a lei. Todo o propósito da lei se torna claro, cumprido, estabelecido na nossa vida. Em Romanos 4, Paulo insiste nesse ponto, agora trazendo para o seu lado Abraão. Os judeus tinham muito apreço por Abraão, o pai da nação, o pai dos judeus. E aí Paulo diz, mas que pois diremos? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Citando aqui, Gênesis 15, 6, quando Deus levou Abraão para fora, mostrou as estrelas, tudo isso será teu. E Abraão creu na promessa, creu na palavra de Deus. E isso foi imputado, foi colocado sobre, foi uma justiça que foi posta sobre ele.
Quando ele confiou na promessa de Deus, a justiça foi posta sobre ele. Esse é o sentido que Paulo está, inclusive, usando aí. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor e sim como dívida. O ponto de Paulo é, se Abraão tivesse feito obras boas para merecer a justiça, isso seria só um pagamento. O salário é só um pagamento. Você não pode considerar o salário um favor. Ele é dívida, não é graça, é pagamento. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída para a justiça. Por isso, ou como justiça, por isso que é somente a fé. Isso é o que Romanos 4 menciona aqui. Vamos ainda para Gálatas 2. Famoso texto de Gálatas 2, em que Paulo repercute os mesmos ensinos de Romanos 3 e 4. Em Gálatas 2, Paulo diz, sabendo contudo, no verso 16, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo. Ele diz, por isso que nós cremos em Cristo. Ou seja, o ponto é, não pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo. Agora a experiência pessoal de Paulo no verso 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, por que Cristo morreria? Esse é o ponto. Por que Cristo morreria se eu poderia obter justiça mediante a lei, mediante as obras? Se ela fosse o fim da jornada, por que Cristo teria que vir e fazer tão horrendo, tão sangrento sacrifício? Não, é a fé, e a fé enaltece, portanto, o sacrifício de Jesus. No capítulo 3 de Gálatas, Paulo volta a trazer Abraão para o seu lado, né? Ele já usou lá em Romanos 4, agora volta a usar em Gálatas 3. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Interessante Paulo chamar Abraão de o crente, né? Um homem do Antigo Testamento, mas que nesse sentido não esteve numa situação diversa, diferente da dos crentes do Novo Testamento, que são justificados não pelas obras, mas são justificados pela fé em Cristo Jesus. E para fechar, o mais famoso dos textos da justificação pela fé somente, Efésios 2, né? O verso 5 diz que nós estávamos mortos e estando nós mortos, em nossos delitos nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Essa frase ele repete no verso 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Muito claro, portanto, na Escritura, salvação não é pelas obras, não é um esforço nosso, não é um resultado do nosso trabalho, né? Não é um pagamento, não é um salário para o nosso trabalho, mas é um dom, é um presente, né? É graça. Por isso que o texto diz, somos salvos pela graça. A fé é o instrumento que Deus mesmo nos dá, nos concede, para que sejamos então alvos dessa grande salvação que é pela graça. É uma relação direta aqui entre graça e fé, não é? A graça tem a ver com o grande pacote da salvação, o que Deus estabeleceu para nos salvar, né? Enquanto que a fé é um instrumento que faz parte desta mesma graça. Ainda no verso 10 ele diz que nós fomos criados de novo para boas obras. Paulo não despreza as boas obras. É óbvio que elas são importantes, é óbvio que elas são úteis, mas não como fundamento da salvação, e sim como consequência da salvação. Porque nós somos salvos e justificados, produziremos as boas obras que mostrarão, reforçarão essa salvação que nós já temos. Portanto, esse é o ponto fundamental. A doutrina da justificação pela fé é um grande antídoto contra o humanismo, um grande antídoto contra a superstição, um ingrediente indispensável à verdadeira piedade.
e o ingrediente necessário ao culto agradável. Eu quero falar um pouquinho rápido sobre essas 4 coisas aqui. Veja, um antídoto contra o humanismo, porque o humanismo é o que leva as pessoas a pensarem que elas têm seus direitos, que elas conseguem resolver as coisas por si mesmas. A superstição, as pessoas ficam criando formas, criando seus próprios rituais, seus próprios sacramentos para obter as bênçãos de Deus. Quando nós entendemos a justificação pela fé, o orgulho humanista é ferido na sua essência. O perigo da superstição é deixado de lado. A verdadeira piedade desponta então, porque a gente sabe com que Deus nós estamos nos relacionando e quem somos nós perante esse Deus. Consequentemente, o culto vai fluir de uma maneira muito mais harmoniosa com a própria Escritura, com a própria Palavra de Deus. Essa é a grande vantagem da justificação pela fé. Um intervalinho bem rapidinho agora para falarmos sobre o Instituto Reformado de São Paulo. O Instituto Reformado de São Paulo oferece cursos virtuais, totalmente online, cursos de excelente conteúdo com ótimos professores. Você pode ver alguns deles se você entrar lá no site do Instituto, inclusive, onde você tem também informações completas sobre o funcionamento, a metodologia, quantas disciplinas, enfim. Mas um ponto que eu quero destacar hoje é que o Instituto concede livros aos seus estudantes. Aqueles que podem contribuir com uma oferta mínima de R$50 recebem mensalmente algum livro de algum dos professores do Instituto. Neste mês, por exemplo, nós tivemos uma disciplina, o livro que foi oferecido foi esse livro aqui, O que é ser um cristão, um manual reformado de discipulado. Esse livro, que é de minha autoria, trata sobre o discipulado cristão. Foi oferecido, um livro de 200 páginas, de graça para os estudantes do Instituto Reformado. Todo mês, algum livro é enviado para aqueles que podem contribuir com o curso regular, com um valor mínimo de R$50 e mais, obviamente, o frete de envio do livro impresso. Então entra lá e veja as informações necessárias, entre em contato, mande um e-mail se você precisar de mais informações. Agora, voltando aqui ao nosso momento final do curso, quero citar Calvino aqui nesse momento final, em que ele fala sobre essa questão da justificação pela fé, destacando então os principais aspectos dela. Mas esta é a suma do que foi dito sobre justificação pela fé. Que Cristo, que nos foi dado pela benignidade de Deus, nos é apreendido e possuído pela fé, mercê de cuja participação recebemos, acima de tudo, a dupla graça, a saber, primeiro que, reconciliados com Deus, por sua inculpabilidade, já temos nos céus, em vez de um juiz, um Pai propício. Então que, santificados por seu Espírito, exercitamos inocência e pureza de vida. Interessante dizer, qual é o grande alvo da justificação pela fé? É Cristo. Cristo se torna nosso. Cristo, ele usa uma expressão até forte aqui, é apreendido e possuído pela fé. Ele se torna um patrimônio nosso. Isso é justificação pela fé, porque na verdade é a justiça de Cristo posta em nós, derramada em nós, ou como os reformadores diziam, imputada em nós. Cristo é a base, a essência da justificação. Pela fé, ele se torna nosso. Ainda uma última citação aqui. E aqui, de um modo geral, é preciso observar especialmente duas coisas, a saber, que se preserve intocada a glória de Deus. Está falando sobre as vantagens, a necessidade da doutrina da justificação pela fé. Em primeiro lugar, diz para que se preserve intocada a glória do Senhor e, por assim dizer, em perfeitas condições. E que, de fato, diante de seu tribunal, nossas consciências desfrutem de plácida quietude e serena tranquilidade. São duas coisas muito interessantes, Para que serve a justificação pela fé? Em última instância, para resguardar a justiça de Deus, para resguardar a glória de Deus. Por quê?
porque Deus, nós não vamos ameaçá-lo com a nossa justiça falsa, né? Deus, então, sua glória fica intocada, sua justiça fica intocada. Por isso, a justificação pela fé é tão importante. Mas, por outro lado, ele diz, as nossas consciências também descansam tranquilas, porque nós enfrentaremos não um juiz irado, não um juiz desconfiado das nossas vidas ou ações, mas encontraremos um juiz propício, aquele que sabe que Ele mesmo já providenciou a salvação para as nossas vidas. A síntese é esta: o homem não pode reivindicar para si, sem sacrilégio, a mínima migalha de justiça, pois na mesma medida se tira e se subtrai da glória da justiça divina. Ou seja, se o homem tenta reivindicar, ele diz, a mínima justiça para si mesmo, na mesma proporção, ele rouba a glória da justiça divina. Então, a justificação pela fé mantém esse equilíbrio perfeito entre a glória de Deus e o nosso próprio descanso perante o Supremo Tribunal do Senhor. Por isso, a justificação pela fé é sim a grande doutrina da reforma, a grande doutrina da fé reformada. Que o Senhor continue abençoando a sua vida e que você possa continuar também vivendo pela fé. Esta é a boa reforma.